Meus irmãos, o evangelho de hoje, nesta sexta-feira da primeira semana do Advento, é tirado de São Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: Credes vós que tenho o poder de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia: Cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham ao vivo pelo Facebook ou vocês que nos veem pelo YouTube, estamos nesta sexta-feira, na primeira semana do Advento, e vocês sabem, o tempo do Advento, a palavra Advento significa vinda, chegada. Então, é um tempo em que nós aguardamos, em que nós esperamos a chegada de alguém. As leituras desta primeira semana, começamos no domingo, nós estamos vendo leituras que justamente nos mostram esta expectativa pela chegada deste alguém. E as leituras desta semana vão justamente nos mostrando, nos revelando quem é esta pessoa a qual nós aguardamos ansiosamente, a qual nós clamamos: vem. As leituras vão nos revelar que nós aguardamos ansiosamente neste tempo a vinda do Salvador. Se vocês se lembram, a primeira leitura de domingo, o primeiro domingo do Advento, dizia: Ó Deus, sois nosso Pai, nosso Redentor. Rompa os céus e desça, e venha em nosso auxílio. Era uma oração que o profeta fazia, enquanto aquele povo que havia saído do exílio da Babilônia estava de volta em Jerusalém, enfrentava um tempo de pouco dinheiro, um tempo de escassez, um tempo em que o povo estava catando os cacos que restaram de Jerusalém, que restaram da sua vida no exílio. Então o povo estava desanimado, estava longe de Deus, o povo se afastou de Deus durante aquele período de exílio. E aí o profeta então clama a Deus, vendo a situação daquele povo, sem fé, sem dinheiro, sem lugar apropriado para morar, então aquele povo todo desgarrado. Então o profeta clama a Deus: ó Deus, sois nosso Pai, nosso Redentor, em outras palavras, nosso Salvador. E as leituras durante a semana estão também nos mostrando tanto a primeira leitura, que está sempre sendo tirada de Isaías, quanto o Evangelho, vão nos mostrando justamente como que Deus manifesta a sua salvação na história. A primeira leitura, sempre do Antigo Testamento, evidentemente vai mostrar como é que Deus salvou o seu povo lá naquele tempo, milênios atrás. Já o Evangelho vem mostrar que justamente Jesus é aquele que cumpre as profecias, é a realização das profecias. E Jesus vem justamente para atuar, para operar uma obra de salvação. O nome Jesus significa Deus salva. Então, nós aguardamos, assim como o profeta dizia no domingo, nós também neste tempo de Advento, nós neste tempo tão doloroso que estamos vivendo da pandemia, do desemprego, do isolamento,
de não poder celebrar a vida com as pessoas do jeito que nós gostaríamos, de tudo ter que ser muito restrito, nós também, como o profeta naquele tempo, nós também gritamos e clamamos a Deus: ó Deus, és nosso Pai, nosso Redentor, rompa os céus e desça para vir em nosso auxílio. Dá-nos a tua salvação. Mas pelo Evangelho, meus irmãos, nós compreendemos que este Salvador é uma pessoa e é Jesus Cristo. Então nós compreendemos que tudo aquilo que Isaías, que os outros profetas anunciaram no Antigo Testamento se cumpre, se realiza na pessoa de Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje nos mostra exatamente isso. Nos mostra aqueles dois cegos que passam a seguir Jesus. O texto diz: partindo Jesus dali, puseram a segui-lo dois cegos. E eles gritavam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. É interessante que a cura da cegueira era um dos atributos do Messias. O próprio profeta Isaías, ele já revela que um dos atributos, uma das características que nós poderíamos identificar o Messias era justamente a restituição da vista aos cegos. Nós podemos ver isso no versículo 24 da primeira leitura de hoje. Se nós pegarmos o versículo 24 da primeira leitura de hoje, que é tirada também do livro de Isaías, nós vamos ver que ele vai falar que Deus restitui a vista aos cegos, que ele transforma o Líbano em pomar, e o pomar como que em floresta. E o povo exulta, o povo se alegra no seu Deus, porque ele cura, porque ele liberta os cegos da cegueira, porque ele restitui a visão aos cegos. Então, este é um atributo muito forte do Messias. Então nós, quando Jesus vem e opera esta cura da cegueira, nós compreendemos que ele de fato é aquele que viria para salvar, para libertar. Se nós pegarmos o capítulo 4 de São Lucas, quando Jesus está no templo e quando ele pega o livro e faz a leitura do livro, é-lhe dado o livro de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. E aí ele diz: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa palavra da Escritura. Então vejam, o Messias, o Salvador, ele vem sempre com esta libertação, ele vem trazer a saúde. E nós sabemos que no latim, saúde e salvação são a mesma palavra. Então, quando Jesus vem, ele traz esta saúde, ele traz esta salvação. Isso se manifesta na cura da cegueira. E a cegueira aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender, ela vai muito além desta cegueira física. Esta é a menor das cegueiras. Mas ela vai, esta cegueira física que Jesus cura, estes dois homens, é muito mais um sinal. Nós precisamos sempre entender, isso é interessante, nós precisamos sempre entender as curas físicas que Jesus faz como sinais de algo maior, de algo que está além desta cura física. Então, quando Jesus cura estes dois cegos, quando o profeta diz que o Messias vem para libertar os cegos, para restituir a visão aos cegos, isto é, para devolver às pessoas a capacidade de discernir
de discernir entre o bem e o mal, de discernir aquilo que é a vontade de Deus, de discernir aquilo que nos oprime, aquilo que nos maltrata, aquilo que nos machuca, aquilo que nos impede de viver plenamente. Porque o Senhor vem justamente para dar esta saúde, esta salvação. O Senhor nos quer pessoas inteiras. O Senhor nos quer pessoas que estejam plenamente. Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Porque nada é mais triste, meus irmãos, do que quando alguém se encontra cego diante do mundo, diante das situações que estão ao redor. Vocês certamente conhecem, assim como eu, pessoas que veem as coisas, mas não enxergam. Ou enxergam, mas não veem, não sei qual que é o mais profundo. Mas vocês, como eu, conhecem gente, conhecem pessoas que só veem a superfície, que não conseguem enxergar as entrelinhas, que não ou então só vê o que está aqui à frente, né? Que nem o cavalo que põe aquela coisa nos olhos para que não enxergue ao redor, né? Muita gente é assim, não consegue ver assim amplo, não consegue enxergar com aquela grande angular, né? Com aquela lente que vê assim em volta. E aí a pessoa fica presa nas situações e não consegue avançar, e não consegue progredir na vida, e não consegue caminhar. Isto é muito triste. Mas o Senhor, então ele vem e quando ele cura um cego, ele cura justamente disso. Por isso que ele pergunta àqueles dois cegos, vocês de fato creem? Vocês creem que isso é possível, que eu os cure? E eles dizem, sim, Senhor. Evidente que Jesus poderia curar e Jesus sabia o que eles queriam, mas Jesus quer ouvir deles esta profissão de fé. Porque, meus irmãos, é justamente a fé na palavra de Deus que nos capacita para que a gente possa enxergar as coisas com nitidez, as situações com nitidez. É a partir da palavra de Deus, e é por isso que Jesus entra em casa e eles se aproximam de Jesus. Então esta aproximação é importante, porque é apenas neste contato com Jesus, nesta intimidade com Jesus, e a imagem da casa, de entrar na casa de Jesus, é uma das poucas vezes do Evangelho, se não a única, em que diz que Jesus entrou em casa e eles se aproximaram. Veja, é a única vez que se fala, ou uma das únicas que se fala da casa de Jesus, das pessoas irem até a casa de Jesus, porque lá é o lugar da intimidade. Então é só na intimidade com o Senhor, através da sua palavra, que nós vamos conseguir tomar as decisões na vida que precisamos. É só a partir deste contato, desta experiência com Jesus, o encontro pessoal que a gente diz, né? É só a partir deste encontro pessoal com o Senhor que nós vamos conseguir escolher entre o bem e o mal. Porque o mal nos atrai, o mal é cativante. E o bem é mais difícil, é um caminho às vezes espinhoso, que dá trabalho, e a gente não gosta de ter trabalho. A gente vive numa sociedade moderna em que tudo é feito, em que a tecnologia existe para aliviar o nosso trabalho, para a gente, né, porque a gente precisa fazer mais, produzir mais com menos esforço, e aí a gente acaba se esforçando de outra forma. Mas o trabalho para fazer as pequenas coisas, a gente não quer, a gente não gosta. Então a gente quer tudo aquilo que é o mais breve, aquilo que vai economizar tempo, né? Então a gente se cativa pelo mal, a gente se deixa cativar pelo mal, porque o mal ele vai sempre apontar o caminho mais fácil, o caminho do egoísmo, o caminho que eu vou ter o conforto para mim mesmo e para os meus apenas. Mas a palavra de Deus e esta experiência com Jesus, este aproximar-se de Jesus, vai nos permitir justamente
de nós compreendermos qual é a vontade do Senhor. E este tempo de advento é isso, por isso que ele não é um tempo penitencial como a quaresma, mas é este tempo de vigilância, né? O primeiro domingo, o verbo era este: vigiai, ficai atentos, tomai cuidado. Então, o advento é este tempo de vigilância. Por isso que a gente vai acendendo a coroa. Eu aqui não consegui acender hoje, porque me faltou acendedor, mas esta coroa do advento, cada vela que a gente vai acendendo é um sinal desta vigilância que nós temos pela vinda do Senhor, até que lá no Natal nós acendemos a última vela, a vela branca, como um sinal de que aí sim o Senhor está no meio de nós. Mas vejam, então, meus irmãos, a coroa do advento vai nos mostrar essa vigilância. Cada semana eu vou acendendo uma vela. Cada semana eu vou tendo esta compreensão de que o Senhor está mais próximo. Mas como é que o cristão vigia? O cristão vigia agindo, estando de prontidão, fazendo o bem. A vigilância cristã não é uma espera acomodada, esperando as coisas caírem prontas, esperando o Senhor descer como uma corda assim no rapel. Não. O cristão, ele espera o Senhor fazendo as obras que o Senhor nos pede, fazendo as obras que o Senhor nos ensina a fazer. E é isto que os cegos aqui fazem. Eles se aproximam de Jesus, eles entram na casa com Jesus, mas eles clamam: Filho de Davi, tem piedade de mim, tem compaixão de nós. Veja, filho de Davi. O Evangelho de Mateus coloca sempre Jesus, como Mateus escreve para uma comunidade de cristãos convertidos do judaísmo, portanto que conheciam muito o Antigo Testamento, conheciam os profetas, conheciam a história de Moisés, tinham Davi como aquele rei e aguardavam o sucessor de Davi. Então Mateus coloca Jesus como sendo o filho de Davi, justamente para mostrar para aquelas comunidades, para aquela comunidade a quem ele escreve: olha, o sucessor de Davi, o Messias que vocês estão esperando, ele está aqui, é Jesus. Jesus é o descendente de Davi, é aquele que herda o trono de Davi, que vem. E o que era o sucessor de Davi? O que eles esperavam do sucessor de Davi? Alguém que viesse trazer a paz. Aquele que vem para trazer a salvação, aquele que vem para trazer a libertação, aquele que vem para ensinar as pessoas a olhar ao redor e a enxergar. Este é o filho de Davi. Por isso eles gritam, filho de Davi. É um título messiânico. Eles então entendem que Jesus é este Messias, este Salvador. Eles têm esta percepção. E eles gritam, tem compaixão de nós. Vejam, Jesus cura por compaixão. O que é compaixão? Compaixão vem de compadecer. É sofrer junto, é sofrer com. Jesus sente, Jesus sofre as dores daqueles cegos, assim como ele sofre as dores da humanidade. Diante desta pandemia, neste tempo de pandemia, meus irmãos, não pensem que estamos sofrendo cada um por si, não. Não pensem que estamos sofrendo esta pandemia sozinhos, não. O Senhor está conosco. O Senhor está sofrendo este tempo conosco. Todas essas pessoas morrendo, o Senhor sofre junto. Ele chora conosco e nos enxuga as nossas lágrimas. Porque Ele é aquele que tem compaixão. Mas Ele também quer abrir os nossos olhos diante desta pandemia para mostrar o que é que precisamos mudar em nós. Precisamos ser mais solidários, precisamos estar atentos à necessidade do outro, principalmente daqueles que não podem de fato sair de casa, daqueles que têm que ficar isolados. O que é que eu posso fazer por aqueles que não podem sair de casa? É um telefonema, é uma palavra de proximidade, é ajudar a fazer alguma tarefa,
ir buscar alguma coisa que precise. Veja, são gestos de compaixão. A pessoa não sofre sozinha, ela tem alguém que, como Cristo, sofre com elas. E não é aquele sofrer com, no sentido de ter dó. Ah, coitado. Ah, coitada. Está lá tão sozinho. Não. Mas aquela pessoa está sozinha. Vou fazer uma ligação. Vou me colocar ali à disposição. Isto é sofrer junto. Isto é tomar as dores. Isto é estar vigilante. Isto é vigiar até a vinda do Senhor. Isto é que o tempo do Advento nos propõe, então, meus irmãos. O tempo do Advento nos propõe justamente esta espera ativa. Esta espera não do verbo esperar aqui sentado, mas justamente do verbo esperançar. Esperançar. Eu espero atuando, eu espero agindo, eu espero fazendo as boas obras. E então o Senhor cura por compaixão. Ele cura porque Ele sente as nossas dores e sofre conosco. Agora, precisamos então pedir que o Senhor nos cure desta cegueira, para que nós possamos enxergar os sofrimentos das pessoas, ir ao encontro das pessoas que precisam. E, sobretudo, que o Senhor nos cure da cegueira do pecado, porque o pecado, ele nos impede de ver, ele nos impede de enxergar ao redor. O pecado só faz que nós enxerguemos o nosso umbigo, a nossa vida, a vida daqueles ali, dos nossos familiares. Não, o Senhor quer nos curar da cegueira para que nós olhemos e enxerguemos as necessidades de todos. Né? E aí, curados desta cegueira, meus irmãos, nós vamos poder nos alegrar, como a primeira leitura de hoje diz. Que eles foram curados, libertados pelo Senhor, aqueles que estavam no exílio, são curados, experimentam este Senhor, esta salvação que vem de Deus. E a partir daí, eles se alegram, se rejubilam, porque o Senhor é favorável, porque o Senhor vem ao encontro. Vejam, meus irmãos, quando nós somos curados desta cegueira, a gente consegue ver o amor de Deus por nós. Quando estamos cegos, quando estamos ali aprisionados pelo pecado, o pecado nos faz isso, o pecado nos afasta desta experiência do amor de Deus. Não porque Deus deixa de amar, não, mas porque nós estamos fechados, nós vamos criando uma casca para o seu amor. E aí nós não sentimos, nós não conseguimos experimentar o quanto Deus nos ama, porque a primeira coisa que o pecado faz em nós é dizer que nós somos indignos do amor de Deus. De fato somos, mas Ele nos ama. Ele é cheio de misericórdia. Que nós possamos ter esta certeza e curados desta cegueira, desta mentalidade fechada. Que o Senhor possa, então, nos fazer alegrarmos-nos nele. Porque temos a certeza, como diz o início da primeira leitura, Ele transforma o Líbano em pomar e o pomar em floresta. O tempo do Advento, meus irmãos, é este tempo de esperança, de que Deus tudo pode, de que Deus vem em nosso socorro para nos salvar, para nos encher de alegria através dos seus pequenos sinais. O Senhor, Ele é luz, Ele é salvação. E o tempo do Advento, e aí eu vou concluindo, é justamente este tempo bonito em que nós esperamos esta dupla vinda de Cristo. Tem muita gente que diz, o tempo do Advento é o tempo de preparação para o Natal. Sim, também é o tempo de preparação para o Natal. Mas o Natal nós só vamos refletir na liturgia do Advento a partir do dia 16 de dezembro. Até lá, nós estamos refletindo esta vinda do Senhor
no fim dos tempos, esta segunda vinda que nós já falamos semanas atrás nos programas de escatologia. Mas também celebramos esta vinda do Senhor no dia a dia. Como é que eu espero a segunda vinda do Senhor? Percebendo a sua vinda no dia a dia, porque Ele é o Emanuel, Ele está no meio de nós. Então Ele vem dia após dia, nos curando, nos salvando, dando a possibilidade de sermos pessoas melhores. Que o Senhor, nossa luz e salvação, nos faça ver a beleza da vida, a beleza do seu amor e experimentar e levar às pessoas este amor de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.